Então quero convidá-los agora a abrirem suas Bíblias. 1 Coríntios, capítulo 9, o verso 16. Eu sei que é um texto já bem conhecido dos irmãos, eu penso até que alguns têm decorado esse versículo, mas o tema é interessante para nós nessa noite. Por que devemos fazer missões baseadas nesse texto? Então vamos ler. A minha versão, que é a ARA, diz o seguinte: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. A Nova Versão Internacional, a NVI, diz o seguinte, nesse mesmo texto: contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Já a versão NLTH, que é a nova tradução linguagem de hoje, diz assim: eu não tenho o direito de ficar orgulhoso por anunciar o Evangelho. Afinal de contas, fazer isso é minha obrigação. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Quando eu estava preparando essa mensagem, estudando esse texto, veio a mim uma dúvida, na minha mente uma dúvida. O tema é: por que devemos fazer missões? Será que as pessoas sabem o que é fazer missões? Será que as pessoas sabem o significado da palavra missões? Qual é a missão da igreja? Qual é a missão evangelizadora da igreja? Essas perguntas vieram a mim porque uma época onde nós éramos obreiro nessa cidade em Bonfim, lá na fronteira com a Guiana Inglesa, em Roraima, quando nós chegamos ali, fomos pastorear essa congregação e falávamos nas mensagens, nos estudos sobre fazer devocional. Faça o devocional em casa. Quando estiver fazendo devocional, e depois de umas semanas, uma irmã levantou a mão e disse: pastor, o que é devocional? O senhor fala tanto isso, eu não sei o que é. Nunca me explicaram o que é. Então eu pensei, eu vou tentar, antes de trazermos o porquê, vamos então entender o que significa missões. Não é? O que é missões? Uma definição, segundo o nosso dicionário da língua portuguesa, missão é um encargo ou uma incumbência, um propósito. Missão é uma função específica que se confere a alguém para fazer algo. É um compromisso, é um dever, é como uma obrigação a ser executada. Eu creio que os irmãos devem ter visto que na linguagem militar usa-se muito isso. Né? Cadê o fulano? Está em missão. Soldado, eu tenho uma missão para você, ou seja, eu tenho um compromisso para você, eu tenho um dever a você fazer. Então, missão é algo a ser feito. Uma outra definição da palavra missão é um conjunto de pessoas que recebem um encargo a cumprir. Exemplo, uma missão diplomática. Um grupo de pessoas vai a uma determinada cidade ou um país e ali vai desenvolver relações econômicas, culturais, científicas entre aquele país e o seu de origem, ou aquela cidade e a sua de origem. Então, um grupo que vai fazer algo. Um termo bem conhecido para nós, uma missão evangelística. Né? Então, um grupo de irmãos sai e vão apoiar um missionário, vão fazer evangelismo em tal lugar. Então, isso é uma missão a ser feita, um trabalho a ser feito. Ok, mas o que significa fazer missões na Bíblia? Para ficar bem claro para nós, missões na Bíblia é participar ao lado de Deus, ou melhor, junto com Deus, na sua intenção de promover e amar o ser humano. Uma coisa que deve ficar bem clara para nós, irmãos: nós não trabalhamos para Deus.
nós sempre devemos trabalhar com Deus. Sempre que Ele dá uma missão, sempre que Ele dá algo para fazer, Ele está junto conosco. Lembram de Abraão, no seu chamado? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um local que eu te mostrarei. Então o Senhor estava com Abraão por onde ele andava. Então sempre que pensarmos em uma missão, um dever que eu tenho que fazer, eu nunca estarei só. O Senhor sempre estará conosco. Então, nesse sentido, a missão evangelizadora da igreja será sempre um movimento, como já definimos, um encargo, uma incumbência, um propósito, será um trabalho voltado para a promoção da vida humana e da dignidade do ser humano no seu mais alto nível. Então a missão é levar essa dignidade para as pessoas. O Humberto e a Joadã lembram do pastor Ronaldo, irmão do Douglas, né? O Ronaldo, por um tempo ele deixou o ministério e tinha uma empresa lá em Boa Vista. Era uma empresa de ônibus que prestava serviço de condução escolar para o governo. Então tinham vários motoristas. E tinham lá que gostavam de beber muito, não quando trabalhava, né? Mas sempre que saía do trabalho ele enchia a cara, como diz o pessoal, né? Até a esposa dele um dia foi lá na empresa e disse: seu Ronaldo, não dê dinheiro para esse homem, porque ele pega o dinheiro, vai para o bar e lá em casa faltam as coisas. Então não dê mais para ele. Eu sei que depois de um tempo o Ronaldo disse que fazia, uma vez por semana, reunia todo mundo e fazia um devocional. Vocês querem fazer um pedido de oração? Eu orava com eles. E esse homem começou a mudar. Até que um dia aceitou Jesus numa igreja lá perto da casa dele. Depois de um tempo ele comprou uma moto. Já estava indo para o trabalho de moto, já não ia mais de outra condução. E um dia chegou com o Ronaldo e disse: Ronaldo, o senhor quer ser meu fiador? Eu quero comprar uma geladeira para minha casa. Aí o Ronaldo disse: olha, eu vou, porque se você não pagar eu desconto o teu salário. Então, vamos lá. Aí foi lá ele disse: a Casa Pernambucanas. Olha, quanto tempo faz isso, né? Aí chegou lá com o vendedor, disse, o senhor disse: olha, eu quero a melhor geladeira que você tiver aqui. Aí o Ronaldo: rapaz, você não quer uma mais simples, não? A melhor é muito cara. Seu Ronaldo, ele falou, né? Eu nunca dei nada de bom para minha família. Então eu quero dar agora o melhor para ela. Viram a mudança que o Evangelho fez na vida desse homem? Então a missão evangelizadora é dar essa dignidade para as pessoas, a mudança de pensamento, dar a elas a oportunidade de servirem ao Senhor. Nunca poderão dizer: olha, eu nunca ouvi falar disso. É importante levar esta verdade, levar o Evangelho. O Evangelho é as boas novas. Então a missão evangelizadora é levar as boas novas para as pessoas. Agora, para nós como igreja, o que significa fazer missões? Fazer missões, irmãos, é o ato de enviar ou de ser enviado. É um encargo, é uma incumbência, é o desempenho de um dever. Então esse é o trabalho de nós como igreja, de estarmos levando esta verdade para as pessoas. Eu estava lendo sobre o Oswald Smith. Oswald Smith foi um pastor canadense que nasceu em 1890 e faleceu em 1986. Faleceu com 96 anos. A sua biografia diz que ele aceitou Jesus com 17 anos, foi estudar e o seu sonho era ser missionário fora, transcultural. Só que ele tinha um problema de saúde e a igreja disse: não, o trabalho missionário é muito difícil, muitas dificuldades, então você não vai aguentar, fique aqui no país. E esse homem então ficou, só que ele amava tanto missões que a sua biografia diz que em 1928 ele fundou essa igreja, a Igreja do Povo em Toronto, no Canadá, e pastoreou por 30 anos essa igreja. E essa igreja ela se tornou conhecida não pela sua grandeza, mas pelo sustento que ela leva a muitos missionários em vários países. O Oswald Smith também, segundo a sua biografia, diz que ele escreveu 35 livros
só sobre o tema de missões. E esses livros foram traduzidos para 128 línguas diferentes. Então ele deixou várias frases missionárias marcantes. Eu creio até que alguns já ouviram. Eu quero trazer 5 frases deles para nós nessa noite. A primeira frase é essa: cada coração com Cristo é um missionário. E cada coração sem Cristo é um campo missionário. Então você que tem Jesus como teu Salvador, saiba, você é alguém que tem a incumbência de levar o Evangelho para aqueles que não têm. Então, se você é um crente em Jesus Cristo, você tem esse trabalho, essa obrigação. Uma outra frase bem interessante do Oswald Smith é: se Deus quer a evangelização do mundo, mas você se nega a apoiar missões, então você está se opondo à vontade de Deus. Porque o desejo dele é espalhar a verdade por todo o mundo. Se você não está neste trabalho, se você não está neste encargo, você está tendo um problema que precisa ser resolvido. Uma outra frase: missões é o dever de ir ou enviar um substituto. Essa aqui também é bem interessante, que diz assim: você não pode levar o teu dinheiro com você quando você falece, mas você pode enviá-lo ao céu através de missões. É aquilo que Jesus falou, né? Não possuir recursos deste mundo, onde o ladrão rouba, a traça, o ferrugem corrói, mas acumular no céu. E a forma é de você investir na evangelização das pessoas. E eu estou falando investir, irmão, não é só financeiramente não, viu? É você ter tempo de fazer isso, de estar orando por isso, e se Deus lhe der a oportunidade de contribuir com isso também. E a quinta frase que eu queria deixar com os irmãos é: a obra missionária não pertence a nenhuma organização. Ela é o trabalho de toda a igreja. Toda a igreja. Ah, não, porque tem a missão, tem o seminário, tem tal coisa para fazer esse trabalho. Não, não, irmãos, esse é um trabalho da igreja. O Senhor Jesus deixou isso para a igreja. Tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja, de levar o Evangelho. A igreja pode usar, né, esses braços como missão, como seminários e outras, mas é a igreja. Por que que é a igreja, irmãos? De onde surge a liderança da igreja? De onde? Da igreja, não é verdade? Do centro da igreja. Os irmãos observam alguém que tem um desempenho melhor e começa a assumir ministérios, e depois, se alguém deseja ir para o seminário, não sei se assim aqui é assim, não é? Olha, eu quero ir para o seminário, eu vou semestre que vem. Ele vai e é assim? Não. Nenhum seminário que eu saiba aceita alguém que quer só estudar. É a igreja reunida que reconhece que aquela pessoa tem o dom, se tem essas habilidades, e envia para o seminário. Depois de formado, eu quero ir para tal igreja. É assim? Não. A igreja que reúne, conhece a pessoa e decide se ele vem ou não ser o pastor daquela igreja. Então tudo está envolvido, irmãos, com a igreja. Então não podemos terceirizar isso. A igreja, ela tem que estar envolvida no trabalho de missões. Charles Spurgeon, que foi um teólogo, inclusive é conhecido como príncipe dos pregadores, ele disse a seguinte frase: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Missões. E a pergunta para nós nessa noite é: você é cristão? Então qual é a sua missão? Em que você está envolvido? Lembra-se, a obra evangelizadora da igreja sempre será um movimento, um encargo, uma incumbência voltada para a promoção da vida humana e dar dignidade ao ser humano. Então, já que nós vimos o que é missões, de como podemos estar envolvidos nessa incumbência, agora vamos ao nosso texto. Qual é o versículo?
1 Coríntios 9,16, que diz o quê? Se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa a sua obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Então, o primeiro motivo do porquê fazer missões, irmãos, é porque temos a certeza de que estamos fazendo a vontade do Senhor. Ao fazer missões, estamos fazendo o que Deus quer que façamos. Paulo diz aí, né? Pois sobre mim pesa esse dever, essa obrigação. Essa palavra pesa, ela no seu original significa pressionar em volta ou pressionar sobre. Então ele tinha esse peso sobre, essa pressão sobre ele, e a palavra obrigação é uma compulsão, uma necessidade. Então Paulo pregava porque ele tinha essa necessidade, ele se sentia pressionado para fazer isso. O texto diz, pois sobre mim pesa essa obrigação. O apóstolo Paulo usa termos fortes aqui para falar da sua missão, do seu trabalho, como algo necessário, algo urgente a ser feito, anunciar o Evangelho. Irmãos, Paulo, ele não pregava por orgulho próprio, mas ele pregava como uma obrigação dada por Deus a ele. Ele não tinha outra escolha, porque ele foi escolhido para isso. Ele teve essa incumbência de levar o Evangelho para os gentios. Deus o havia separado para esta obra, então ele tinha esse peso, eu tenho que fazer. É uma pressão sobre mim, eu tenho que levar, eu tenho que ir atrás. Irmãos, ninguém entra na obra missionária sem ser chamado. E ninguém consegue sair desta obra quando se é chamado. Escute, missões não é uma obra para quem quer ou para quem gosta, mas para quem é chamado pelo Senhor. E todos nós temos um chamado. Todos nós fomos salvos por um chamado. E agora temos que levar esse chamado adiante. E nós somos salvos e temos este chamado. E fazer isso quanto antes. Porque Paulo, ele não podia se orgulhar da sua pregação. Paulo, ele havia sido chamado, ele tinha isso como um dever a ser cumprido em qualquer lugar que estivesse. Em qualquer momento, ele não tinha uma outra escolha. Irmãos, não basta estar apenas envolvido em missões. É importante estar comprometido. E eu vi uma explicação, talvez alguns já tenham ouvido, sobre o que é estar envolvido e o que é estar comprometido. E a pessoa que explicou, ele fez um paralelo com o café da manhã do americano. Ele usa ovos e bacon, né? Então, quem que fornece isso? É a galinha e o porco. Então, a explicação que aquela pessoa deu foi a seguinte, né? Estar envolvido é como a galinha que só dá o ovo e pronto. Está aí, da minha parte, pronto. Já o envolvido não, é o porco, ele dá a vida dele, porque só tem o bacon se o porco morrer. Então, esse sentido aqui de estar envolvido o quanto antes, estar comprometido com essa verdade. De, se possível, dar a vida para poder levar o Evangelho para as pessoas. Então, não basta somente estar envolvido, nós precisamos estar comprometidos com este dever, com esta obrigação, com esta incumbência que é dada a cada um de nós. Então, esse é um dos motivos de pregarmos o Evangelho, de anunciarmos missões, é porque é a certeza de que estamos fazendo a vontade do Senhor. O segundo motivo do porquê fazer missões é que o Evangelho é a única solução para o pecador. Paulo mesmo diz, ai de mim, se não pregar o quê? O Evangelho, irmãos. Não tem outra forma da pessoa conhecer a Jesus, é através do Evangelho. E esse ai de mim, esse ai, ele expressa uma dor, um lamento,
uma dificuldade, significa até uma grande tristeza sentida por alguém que é infiel. Quando a pessoa faz alguma coisa errada e tem aquela sensação de perda, aquela sensação de dor, porque esse ai de mim demonstra uma reprovação de Deus por não estar fazendo aquilo que se deve. Também indica que viria um severo julgamento por aqueles que não estão obedecendo. Em 2 Coríntios 5,10, Paulo diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, ai de mim, se eu não estiver fazendo isso, Deus vai cobrar isso de mim. Se eu não estiver tendo essa atitude de levar o Evangelho para as pessoas, isso vai pesar sobre mim. O castigo mais severo está reservado para os pregadores infiéis, que estão pregando outras coisas, que não é o Evangelho. Meus irmãos, João Calvino, que foi um teólogo francês, muito usado por Deus na Reforma Protestante, inclusive ele foi expulso da Igreja Católica por pregar uma religiosidade cristã fora do selo papal. Ele disse o seguinte: sem o Evangelho está perdido, tudo é inútil, não faz sentido, é importante sempre estarmos levando o Evangelho. Ai de mim se não pregar a verdade, se não pregar o Evangelho. Irmãos, não há salvação fora de Jesus. Jesus, ele é o Evangelho. Então precisamos levar esta verdade para as pessoas. Jesus é o único caminho para Deus. Uma pessoa precisa ouvir o Evangelho para ser salvo. Deus usa o que Ele quiser, mas a pessoa para ser salva tem que ouvir o Evangelho. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então é importante. Romanos capítulo 10, 9 e 10 diz: se com tua boca confessarás Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então não há outra forma de salvação para o perdido a não ser o Evangelho. Levar o Evangelho para essas pessoas. Não tem outra forma, irmãos. Então esse é o segundo motivo do porquê devemos fazer missões. Porque não há outra forma, é a única solução para o pecador. E o terceiro motivo do porquê devemos fazer missões é que missões glorificam a Deus. Paulo diz: se anuncio o Evangelho eu não tenho do que me gloriar. Irmãos, Paulo diz que a sua glória não era dele, não era pessoal. A sua glória, ele não se orgulhava como se fosse seu Evangelho. Não se orgulhava da maneira como ele pregava, como se fosse uma habilidade sua. E muito menos ele pregava para ser vantajoso para ele. Trazer glórias a ele. Trazer recompensas a ele. Porque ele fazia isso como uma obrigação. Paulo sabia que não podia se orgulhar da pregação. Ele havia sido chamado para isso. Não tinha outra escolha. Porque sobre mim pesa esta obrigação. Irmãos, por trás de toda pregação sincera e autêntica, há um chamado de Deus que produz uma irresistível motivação divina no coração do homem, que é o quê? A glória de Deus. Tudo o que formos fazer sempre deve buscar a glória do Senhor. Se eu vou falar para alguém, eu quero levar a glória do Senhor. Se eu estou orando, é para a glória do Senhor. Se eu estou contribuindo, é para a glória do Senhor. Nunca podemos fazer algo para nos vangloriar, trazer algo para nós. Sempre que abençoamos, estamos glorificando a Deus com isso. Como aquele caso, né, do irmão que ligou para a rádio e disse: olha, se alguém puder me ajudar, eu estou uma necessidade, eu sou um crente. Aí alguém que não cria em Deus disse: eu vou fazer uma pegadinha com esse camarada, né? Chamou 2 funcionários: olha, leva essa cesta básica lá para esse endereço e diga:
Você não diga nada. Se ele perguntar quem mandou, você diga que foi o diabo que mandou para ele. Está pedindo de Deus, mas quem vai mandar é o diabo. E chegaram na casa do homem, bateram, o homem a recebeu com alegria e tal, e muito alegre, feliz. Aí os rapazes, você não vai perguntar quem foi que mandou isso? Quando Deus manda, até o diabo obedece. Então, não se preocupe que a glória sempre é do Senhor. Usa quem Ele quer, quando Ele quer e da forma que Ele quer, irmãos. A glória sempre é do Senhor. Fazer missões, meus irmãos, não dá lucro. Fazer missões não enriquece ninguém. Fazer missões também não dá fama. Mas fazer missões dá prazer. Mas dá prazer para quem ama as almas perdidas. Para quem faz para a glória do Senhor. E para nós concluirmos, eu quero trazer algumas conclusões para nós e algumas aplicações também. A primeira conclusão é que, tristemente, nós chegamos numa época em que precisamos reevangelizar muitas igrejas em nosso país, porque as pessoas estão mais interessadas em outras coisas, em outras atividades, perderam o foco de missões. Alguém falou uma seguinte frase: antes nós batizávamos os convertidos, agora nós temos que converter os que foram batizados, porque o foco mudou. Igrejas estão se enveredando por coisas que não glorificam a Deus. Você pensa em atitudes. Eu lembro de eu estava num treinamento em Manaus, estava conversando com um casal de missionários que trabalhavam em Manaus, abrindo igrejas, e mais um outro pastor lá de Boa Vista. E aquele casal, conversando conosco, disse: olha, nós estamos num bairro, que era um bairro que Manaus estava crescendo, e diz: olha, é muito difícil lá, e já tem irmãos já no bairro terceiro bairro, e querem que a gente vá lá fazer cultos lá também. Só que não temos recursos, então fomos falar com uma igreja do nosso movimento lá em Manaus, e pediram, se podiam ajudar financeiramente para eles chegarem até aquele bairro lá para poder fazer cursos. E alguém disse assim: irmãos, nós não vamos poder ajudar vocês esse ano, porque nós vamos reformar o templo e não vamos ter dinheiro para isso. E eu disse: puxa, quando chegar diante do Senhor, o que vai mostrar? Um templo bonito, confortável ou almas alcançadas? Então as pessoas estão com foco distante do que o que o Senhor quer, do peso que cai sobre cada um de nós, como Paulo diz aqui em 1 Coríntios 9,16. Segunda aplicação para nós, irmãos, é quando vamos perceber que um dos grandes campos missionários do nosso país estão sentados nos bancos das igrejas, sendo alimentados, fortalecidos, mas estão apenas só: venha ao vosso reino nada. Eu estava em Manaus numa igreja do missionário irlandês chamado Frederico Orr. A igreja dele é pequena, na época era um templo talvez maior do que esse um pouco. Ele dizia que tinham noites que o pessoal ficava em pé lá atrás. E eu disse assim: pastor, então tem que pensar agora num templo maior. Ele disse: não, esse povo tem que ir para o campo. Vem para cá, se alimenta, depois tem que sair, vai pregar o evangelho nos outros lugares. A igreja não é só para o bem-estar, não, é para aprender e levar isso para outros lados. Eu falei: puxa, que visão diferente. Precisamos aprender muito sobre isso. A terceira aplicação para nós é: se você diz que ama a Deus, mas não tem uma visão missionária, então você está com um grande problema. Ou problema de salvação, ou problema de mentira. Tem uma dificuldade que precisa ser resolvida. Porque se você é crente em Jesus Cristo, alguém levou para você. Alguém ensinou para você. Alguém evangelizou você. Então, se você foi fruto da missão de alguém, Deus quer usar você também para ser missão, abençoar outras pessoas. Irmãos, aquele que não ama missões, aquele que não está cumprindo a sua obrigação, é possível que nunca tenha encontrado a Cristo como Salvador. Lembra do que falou Oswaldo Smith, né? Cada coração com Cristo
é um missionário. E cada coração sem Cristo é um campo missionário. E algumas aplicações para nós nessa noite. Primeiro, renove o teu compromisso de orar por missões. Mateus 9:38 diz: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Ore por isso. Ore para que Deus levante pessoas desta igreja, de outras igrejas, para o campo, para pregar. E o pastor Douglas dizia a seguinte frase, né? Se você não estiver disposto a não se colocar diante do Senhor para ser resposta da sua oração, então nem ore. Ore para que Deus use você também nesse campo missionário. Levantar mais obreiros. Ore também, renove o teu compromisso de ofertar para a evangelização das cidades, da nossa cidade ou de outras, onde Deus tem levantado pessoas. 2 Coríntios 9:7 diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Agora diz lá, né? Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E o terceiro é: renove o teu compromisso de evangelizar os perdidos. Mateus 10 é a escolha dos 12, a instrução dos 12, as demonstrações, os estímulos, as recompensas, tudo está ali em Mateus capítulo 10. E esta frase que eu encontrei, segundo a fonte, é Marcelo Risma, que diz o seguinte: missões se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que contribuem. Por que fazer missões? Primeiro, é a certeza de que estamos fazendo a vontade do Senhor. Segundo, é a única solução para o pecador. E terceiro, fazer missões glorificam a Deus.